essa premissa, o que a gente precisa ter na cabeça? Para nossa sorte, graças a Deus, o número de elementos que fazem ligação covalente é bem pequeno. São os ametais, né? Nessa lista, nós destacaremos alguns, tá? Então, eu destacaria aqui. É claro que aqui não tem só átomo que faz ligação covalente. Percebam que os elementos importantes aqui, né? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Tá vendo? Da 1A, eu só vou olhar para o hidrogênio, que nem é da 1A, né? Se analisar bem, não é nem da 1A. Porque ele é o único que não doa elétron. O sódio, o lítio, o potássio, eles têm caráter metálico. Da família 2A, curiosamente, o berílio vai fazer ligação covalente. Ele é um caso especial, é um metal que faz ligação covalente. Da família 3A, eu posso citar o boro. Veja que o boro não vai obedecer ao octeto. Agora você vai entender por que ele não obedece ao octeto. Ele só tem 3 elétrons desemparelhados. Ele não precisa de fazer 4 ligações. Ele não pode fazer 4 ligações. Da família 4A, eu cito o carbono e o silício mesmo. Aqui o nitrogênio e o fósforo. Aqui os 2. Da família 7A, a gente podia destacar todos, tá? O bromo, o iodo, também. Agora, o mais interessante de você olhar para a tabela é fazer a generalização. Família 2A. Família 1A, né? Ou melhor, só o hidrogênio. 1 elétron desemparelhado. 1 compartilhamento. Uma ligação. Quem aqui tem 1 elétron desemparelhado? Você pode citar, além do hidrogênio, os da 7A. Então, aqui você tem hidrogênio e 7A. 2 elétrons desemparelhados. Esse cara vai fazer 2 ligações. Eu posso citar o berílio na família 2A e posso citar também 6A, o oxigênio e o enxofre. 3 elétrons desemparelhados. Eu tenho 3 ligações. Você percebe que tem 2 situações aqui? Quem é uma delas? O boro, que vai ser trivalente, e os elementos da 5A, que também são trivalentes, porque tem 3 elétrons desemparelhados. Você percebe que o par de elétrons sobrando não faz diferença na ligação? Esse cara vai fazer 3 ligações e esse cara também vai fazer 3. Só que quando esse cara faz 3, ele fica com 6. Quando esse cara faz 3, ele fica com 8. Beleza? Então aqui eu vou ter o nitrogênio e o fósforo. 2 elétrons desemparelhados. Ou melhor, 4 elétrons desemparelhados, perdão. O carbono, 4 ligações. Aqui nós temos estruturas diferentes. Eu quero que vocês olhem para elas um pouquinho. Olha que coisa estranha do jeito que está escrito. Né, ó. Aqui eu tenho um oxigênio fazendo 3 ligações. Aqui eu tenho um enxofre fazendo 3 ligações, sendo que eu acabei de falar que ele estava fazendo 2, né? Aqui o ácido nítrico, ó. Olha o nitrogênio que lindo. O enxofre fazendo 4 ligações e o nitrogênio fazendo 4. Eu quero que vocês olhem para isso e percebam que, quando você observar isso, pode ter certeza que você está diante de um átomo que está fazendo ligação dativa. Por quê? Porque a ligação covalente, ela prevê o emparelhamento de quem está desemparelhado. Se um átomo tem 2 elétrons desemparelhados, ele teria que fazer 2 ligações. Então, o enxofre no trivial é 2 ligações. Então, por exemplo, quando eu desenho isso aqui, ó, eu consigo explicar a existência dessa molécula usando como argumento aquilo que eu acabei de contar para vocês. Quando eu vejo uma molécula assim, ó, eu consigo explicá-la a partir do que eu acabei de explicar para vocês. Quer ver uma que está na moda? Está na moda. Se você não sabe quem é, você é antiquado. Que molécula é essa? Vamos ver quem está na moda. Quem está na moda? Na verdade, é fosfina. É a própria. É isso aí. E por que foi importante encontrarem fosfina em Vênus? O indicativo de vida. Exatamente, né? Então, o fato de se ter encontrado esse gás fora do planeta sugere que pode ter havido ali, a gente pode estar diante de uma forma de vida que, obviamente, é muito primitiva, porque trabalha em condições de ausência de oxigênio. Só que acontece o seguinte, então, ó, voltando ao assunto da ligação dativa e ligação normal.
Quando a gente vai investigando as moléculas na natureza, o que acontece? Tenta imaginar o seguinte, você conhece a molécula de O2, certo? Aí você monta toda uma teoria para explicar por que a molécula de O2 existe. Fala, olha, o oxigênio atinge o octeto, ou ele quer compartilhar elétron, e, portanto, ele faz duas ligações. Aí, de repente, você encontra uma outra molécula na natureza, que é o ozônio, que, para ela existir, um átomo de oxigênio tem que fazer uma ligação a mais. Então, entendam que, na verdade, a ligação covalente ela pode se processar de duas maneiras. Uma maneira tradicional, vamos chamar, né, que é a ligação covalente, e a ligação dativa, que na verdade é uma covalência. Só que uma coisa que tem que ficar claro é o seguinte, um átomo só faz dativa depois que ele fizer as covalentes. O que eu quero dizer com isso? As ligações covalentes, elas são obrigatórias para um átomo. E a ligação dativa, ela é opcional, vamos dizer assim, ou secundária. Eu vou tentar explicar isso de uma forma um pouco mais clara. Por exemplo, olha para esse oxigênio aqui. Ó. É claro que ele está fazendo uma dativa. Por quê? Porque ele já tem duas covalentes. Duas delas são covalentes. A terceira é dativa. Aí eu te pergunto, qual é a dativa? A dativa, especificamente, pode parecer meio besteira. Falar, Danilo, qualquer uma. Desenha qualquer uma aí a dativa. A dativa é essa aqui. Ó. Por que eu sei que é essa? Porque para ele ter feito essa dativa, ele e o outro oxigênio já tinham que estar estáveis. Então, o que acaba acontecendo na prática? Você tem lá um átomo de oxigênio. Né? O que ele precisa imediatamente? Arrumar um outro átomo para emparelhar os seus elétrons. Orbital molecular, orbital molecular. O outro oxigênio tem dois orbitais semi-preenchidos, não tem? Aqui e aqui. Para acontecer a dativa, o que rola? Você tem uma migração do elétron daqui para cá, ele sai do orbital e deixa o orbital vazio. Quando esse orbital fica vazio, o par de elétron da outro átomo vem e compartilha. No fundo, é a mesma coisa. A gente representa assim, ó. Põe um parzinho de elétron aqui, aqui você deixa vazio, né? Como querendo dizer, olha, isso aqui tem um orbital vazio, e aí você vem com o parzinho e faz isso, ó. Então é mais ou menos assim, né? A ligação dativa é uma forma que a química encontrou de tentar justificar que os compartilhamentos acontecem de maneiras diferentes. Então. Não. Depois a gente vai mostrar ali. Depois eu mostro a molécula do HNO3. Que no caso dos ácidos,